Salmos 23. Eu vou ler uma versão e aí para vocês não se acomodarem aí na mensagem, durante a mensagem eu vou trocar essa versão. Então, para começar, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Repete comigo, o Senhor é o meu pastor. Quem aqui já ouviu ou já leu esse versículo em algum momento da sua trajetória cristã, ou até antes de você ser cristão, provavelmente você já tenha ouvido ou lido esse versículo. Eu vou continuar lendo aqui. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que mensagem preciosa. Espírito Santo, eu oro que os nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem para falar para nós hoje, Pai. Que as nossas mentes se desliguem um pouco das preocupações, das distrações, e a gente possa encontrar em Ti o alívio, em Ti o refrigério, em Ti o descanso, Pai, que a Tua palavra nos promete. Enche os nossos corações nessa manhã, Pai. Rompe com as nossas certezas, com os nossos preconceitos, Pai, com os nossos pensamentos que muitas vezes são tão incrustados no nosso coração que é difícil de largar, Pai. Espírito Santo, ensina-nos hoje, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Como eu disse, muitos de vocês, por estarmos em um país que é religioso, com uma herança judaico-cristã, você já ouviu essa passagem? Talvez o primeiro versículo, com certeza você já tenha ouvido. Muitos de nós, na casa das nossas avós e dos nossos avós, a gente tinha aquela Bíblia aberta em cima do buffet, nesse salmo. Não sei se esse é o seu caso. Ou havia aqueles pratos decorados que ficava escrito o versículo, ou às vezes o capítulo inteiro, cheio de poeira, mas ele estava lá. Então acho que você conhece essa passagem. Mas há um longo caminho, uma distância muito grande entre conhecermos e aplicarmos em nossas vidas, entre conhecermos e vivenciarmos. Eu posso usar o exemplo de um banhista e de um velejador, ou de um marujo. Aquela pessoa, ela sobe no barco, coloca o colete dela, salva-vidas, aproveita a viagem, mas se acontecer alguma tempestade, ou se o barco der algum problema, ele não tem ideia do que ele possa fazer para solucionar. Ele é refém da situação, ao contrário do marujo, ou talvez do velejador, que tem experiência, que vivenciou aquilo, que sabe como fazer, que olha para o vento, e sabe que ele vai passar, sabe qual vela trocar, sabe que basta apenas ligar o motor, e prender todo mundo, que vai dar tudo certo. Hoje você é só aquele banhista, aquele turista, ou você é um marujo? Hoje você embarca nas verdades que Cristo, ou que Deus, por meio dos autores bíblicos, nos transmitiram, ou você apenas ouve falar? Quem é você? Talvez hoje você chegou sem expectativas. Esse é um lugar que você vem e participa do louvor e ouve palavras de acalento, mas a sua situação está muito difícil. Já deu, a carga está pesada demais, as preocupações tomaram o seu coração, e essa palavra é para você também. Queria te dizer que você entrou nessa manhã no lugar certo, e que Deus tem uma palavra de paz, de refrigério e de cura para a sua alma. Vamos começar? Alívio. Eu separei 3 sinônimos: consolo, descanso e refrigério. A gente vai falar sobre eles. O que alívio significa? Significa a diminuição de trabalho, de carga, de peso. A diminuição da dor, da fadiga ou do sofrimento. Talvez você já ficou doente, ou muito gripado, ou quebrou um braço, uma perna, ou algo pior,
Ou talvez você é um frequentador assíduo da academia, ou pratica outro esporte. A dor, a fadiga, o cansaço, ela permeia esses temas que eu disse. E como é bom recebermos alívio ao largarmos um peso, ou alguém colocar um osso no lugar, ou aquela gripe passar, isso é um alívio para nós. Alívio é consolação de qualquer natureza. Quais são as consequências de não obtermos o alívio, o descanso, o refrigério? Nós desistimos, há uma ruptura, há sofrimento e há cansaço, leva à lesão. Nós precisamos encontrar o alívio. E quando eu estudava essa mensagem, eu costumo estudar de noite, meu filho já dormiu, e eu consigo me concentrar um pouquinho mais. E eu fui lendo aqueles versículos, pensando o que Deus quer compartilhar conosco. E naquele momento eu parei, eu falei, nossa, Deus está falando tanto ao meu coração. Talvez essa palavra não seja para a comunidade local. Primeiro, essa palavra é para mim. Então tudo que eu falar aqui, eu me coloco com vocês. Nós precisamos encontrar o nosso alívio. Salmos 22, 23 e 24. Eles são muito conhecidos. Eles apontam para Cristo e o apresentam como pastor. Cada um deles enfatiza aspectos diferentes da pessoa e da obra de Cristo. O Salmo 22, ou capítulo 22, fala sobre o bom pastor morrendo pelas suas ovelhas. Algo que já aconteceu. O 23 descreve o grande pastor cuidando das suas ovelhas, é o presente. E o 24 fala sobre o pastor supremo buscando, resgatando as suas ovelhas. Cristo morreu por nós, Ele vive por nós, Ele virá por nós. Você pode celebrar isso? Nós não estamos sozinhos. O nosso pastor se entregou por nós. O nosso pastor nos acompanha dia após dia, e o nosso pastor virá. Essa é a nossa esperança. Então seus problemas, eles podem parecer muito grandes, e eles são complexos, eles são dolorosos, mas se colocarmos na perspectiva da eternidade, eles diminuem em comparação ao tamanho do nosso Deus. Não quero diminuir a sua dor, só quero te mostrar o quão grande é o seu Deus. Cristo é o nosso grande pastor, e como suas ovelhas podemos ter alívio, descanso e refrigério. Muitos comentaristas começam a falar sobre esse capítulo, eles enfatizam uma frase: nada me faltará. Eu queria que você repetisse comigo: nada me faltará. Isso descreve muito bem o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Esse salmo de Davi é lindo, é íntimo, é autêntico, e demonstra a confiança dos que têm relacionamento com Deus, no próprio Deus, no Criador. Aqui não se manifestam queixas de aflição, súplicas. É uma expressão poética e profética de gratidão ao Senhor. É isso que o salmista está fazendo. Ele demonstra plena confiança e ao mesmo tempo uma visão do Messias que voltará. Eu quero que vocês gravem isso hoje. Deus é a cura, Cristo é a cura para os nossos problemas do hoje, mas Ele é a cura definitiva para todos os problemas na eternidade. A gente vive esse dilema entre o já e o ainda não. Gu, eu aceitei a Jesus, mas ainda continuo passando por problemas. Sim, o já e o ainda não. O seu corpo é perecível, você pecou como eu pequei, Cristo nos deu uma nova vida, mas é o já e o ainda não. Nós experimentamos a vida de Cristo em nós, as suas curas, os seus milagres, a sua paz, porém, não em sua totalidade. Nós viveremos com Ele a eternidade, onde o choro será enxugado, as nossas lágrimas não existirão mais, as doenças não existirão mais, a tristeza não existirá mais, mas até lá, nós podemos contar com o seu consolo e com a sua presença em nossas vidas. Vocês estão comigo? Nós podemos separar em 3 partes, são 6 versículos. 1 e 2 é o pastor e as suas ovelhas, o 3 e 4 é o guia e o viajante, o 5 e 6 é o hospedeiro e o hóspede.
Então vamos começar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma metáfora conhecida daquela época e de nós também. Ela era compreensível, ela era íntima e aproximava a mensagem de quem estaria lendo aquele salmo. Essa figura de linguagem, ela transmite uma ideia de proximidade, de companheirismo, constante, uma amizade fraterna, que a pessoa do pastor revela, demonstra cuidado. O pastor, que pastor é esse? O autor está se referindo ao pastor lá do Oriente, do Antigo Oriente. Que rebanho é esse? Era um rebanho de ovelhas. E esse rebanho, naquela época, era fonte de alimento, fonte da lã, ele era fonte de sustento. Por isso, o pastor cuidava muito bem das suas ovelhas. E ser um pastor era uma vocação, era uma missão, não posso chamar de profissão, mas era uma tarefa árdua, e exigia muitas horas do dia, da noite, não era fácil. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. O pastor anda à frente das ovelhas e certifica-se que elas não andem por caminhos perigosos. E mesmo assim, se elas andarem, o pastor as traz para o caminho certo. O pastor vigia, o pastor não descansa. O pastor rege, guia, alimenta, protege. E as ovelhas que confiam nele e obedecem, tem o seu cuidado. Quantas verdades em um só versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queria que você refletisse aí. Será que Deus ou Cristo? Será que Cristo é o nosso pastor? Será que a gente tem se colocado em posição, na posição vulnerável de ovelha? É tão difícil, né? Hoje em dia a gente quer sempre estar um passo à frente, quer saber de todas as coisas, quer ter o controle de todas as situações. Mas eu quero te dizer que a ovelha, ela não é o ser mais inteligente do mundo. Ela é apenas uma ovelha, que depende, que confia e que é guiada pelo pastor. Ela não tem a visão do todo. Ela vive os dias dela, confiando que o pastor tem o melhor para a vida dela. João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 2, Salmo 23: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que significa pastos verdejantes? Era grama verde. Eram remansos ou campinas de relvas com pequenas lagoas que haviam naquele local, onde as ovelhas podiam encontrar refrigério, segurança, paz e repouso. Naquela época, aquelas terras, naquela região, aquelas terras são áridas. Elas não são fáceis de viver. Os pastores não têm uma vida tão tranquila. E uma ovelha não descansa passando fome. Então o que a palavra de Deus nos diz é: Deus sustenta a nossa vida a ponto de podermos descansar nele. E o que isso tem a ver comigo e com você? Talvez você seja aquela pessoa que as preocupações tomam a sua mente. Você se deita no seu travesseiro todos os dias e pensa: nossa, o que eu vou fazer com os meus filhos? O que eu vou fazer no meu trabalho? A situação não é tão favorável. Os pensamentos tomam todos os seus momentos. E aquela preocupação vai se tornando em medo. Quem está debaixo do pastor, do grande pastor e do bom pastor, pode descansar, pode se assentar sobre os pastos verdes e no meio daquele calor, repousar. Quem tem o bom pastor, encontra as águas do descanso, descanso para a alma. Talvez você esteja sedento. Talvez você ande pelas campinas de um lado para o outro e não encontre aquilo que satisfaça a sua sede ou as suas necessidades. Eu lhes apresento o bom pastor, que ele tem o que você precisa. Vocês estão comigo? Essa palavra para você é para mim, amém? A ovelha não precisa se preocupar
ela apenas segue, pois Ele a protege e provê o que ela necessita. Reflita, o que você precisa hoje? Qual é o milagre que você precisa hoje? Será que a sua oração e a sua súplica hoje muda ao Deus Todo-Poderoso? Será que de tanto gritarmos e chorarmos, será que Deus vai melhorar? Ele é um bom pastor. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você passa. Entregue-se a Ele. Corra para Ele. Fuja para Ele. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, mesmo com os animais selvagens vindo atrás de você, nós podemos reclinar as nossas cabeças sobre o bom pastor. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for à frente no seu trabalho, você pode trabalhar 15 horas por dia. Sem a bênção do Senhor, nós não conseguimos. Continuando o versículo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ser o pai mais zeloso, se Deus não cuidar da sua vida e dos seus filhos, você não pode fazer nada. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Vocês entenderam? A promessa de Deus para o povo hebreu, ao sair do cativeiro do Egito, era que eles habitariam em casas que eles não construíram. Eles usariam poços que eles não cavaram. O favor de Deus nos leva a lugares que o nosso esforço não leva. A sua habilidade não leva. A sua inteligência não leva. Isso significa que nós não devemos fazer nada? Pelo contrário. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Vocês estão comigo? Tem um cântico bem antigo, vamos ver se alguns sabem aqui. Ele retrata muito bem esse salmo e o descanso que nós temos que ter em Cristo. Ele fala assim: é meu, somente meu, todo trabalho. Você pode erguer as suas mãos. E o teu trabalho é descansar em mim. Declare isso. É teu somente, sou trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Você crê nisso? Nosso trabalho é descansarmos nele, é entregarmos nosso coração, os nossos pensamentos. Como podemos confiar em nossos próprios esforços? Qual a razão do medo tomar o nosso coração? Ele tem o controle de todas as situações, seus planos não falham. Sabe qual é o grande problema? É que nós disfarçamos a nossa incredulidade e a falta de fé com ativismo, com preocupação, com agitação, com inquietação. Você não para, sabe por quê? Porque você não confia. O pastor está ao seu lado, faça a sua parte e ele fará dele. Nós somos a geração ou a comunidade ou a sociedade que não descansa. Sabe por quê? Porque nós não confiamos que o bom pastor tem o cuidado de nós. Sabe onde estão as nossas cargas? Estão sobre os nossos ombros. E posso te contar uma novidade? Elas são pesadas demais. Nós precisamos colocar sobre ele. Coloque-se na posição de ovelha, e tudo o mais ele fará. A ovelha fora do rebanho é presa fácil, mas o pastor provê segurança. Versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera-me.
nos manuscritos originais trazia o sentido de conversão, renascimento, restaura o vigor, a possibilidade de um novo começo. Se você se vê sem saída, Cristo te oferece uma saída. Refrigera a minha alma. Quantos de vocês, em um dia de muito calor como o de hoje, esperam por aquela chuva que vai trazer aquela brisa e que refresca os nossos momentos? Quantos de vocês entram num ar condicionado e falam: nossa, que delícia, estava até me sentindo mal de tanto calor? Muitas vezes na nossa vida a gente está passando mal, a nossa alma está doente, e nós buscamos em todos os lugares, nossa energia se vai, e o refrigério das nossas almas está com a mão estendida, querendo nos guiar pelo caminho dele. O pastor deseja converter os nossos caminhos nos dele, dar-nos novas oportunidades. Ele fala: guia-me. O que é esse guia-me? O pastor, ao guiar as ovelhas, livra ela das quedas, dos precipícios, no nosso caso dos vícios, das armadilhas, dos perigos, dos predadores, dos escândalos, da morte. Em Provérbios 14:12 fala: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você está seguindo o seu caminho, achando que vai dar em um lugar bom, mas reflita: será mesmo? Será mesmo que o que você semeia hoje vai dar o fruto que você quer colher? Será que a sua rota hoje vai dar no caminho que você gostaria de chegar? Ou melhor, no caminho de Cristo? Daqui 20 anos você vai reclamar da sua esposa, da sua família, dos seus pais, do seu emprego, mas a escolha errada foi tomada hoje. O caminho errado foi tomado hoje. Quanto maior a distância que nós percorremos, um pequeno desvio se torna um grande desvio. Você pode falar: Gu, eu percebi tarde demais. Mas se você ouve essa mensagem hoje, ainda não é tarde demais. Seu casamento já acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais volta, Gu. Se você ouve essa mensagem é porque Cristo quer tocar a sua vida, quer tocar os seus dias. Mas antes você precisa deixá-lo transformar a sua vida e trazê-lo para o caminho dele. Vocês estão comigo? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, repete comigo, bordão, e o teu cajado, fala comigo, cajado, me consolam. Ainda que eu ande pelo pior lugar que eu possa imaginar, ainda que minha situação seja péssima, ainda que eu não veja luz no final do túnel, ou amanhecer não chegue, ainda que você não tenha mais perspectivas, você não sabe o que fazer, não tema, porque Ele está lá contigo. Não se desespere, pois o bom pastor está ao seu lado. Essa é uma verdade muito importante para as nossas vidas. Talvez a gente espera que a situação mude totalmente, mas muitas vezes Deus nos fará passar por situações para transformar a nossa vida. Talvez Ele não vá te livrar, mas talvez Ele vá te transformar naquele local. O bordão dele talvez esteja estendido para nós, para nos trazer para a rota certa. Será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos abertos para a correção dele? Esse versículo nos diz sobre a presença. Esse versículo nos diz que mesmo no vale da sombra da morte Ele está com a gente, mesmo o mesmo Deus que está nos passos verdejantes. Mas fala sobre correção, disciplina. A vara ou o bordão na cintura é usado para correção. E é isso mesmo que o pastor faz com a ovelha que você está imaginando. Imagina a quantidade de ovelhas que ele tem. Ele precisa pastorear todas elas. Umas estão indo cair no precipício, outras estão no caminho certo. Ele usa a vara dele. E o cajado traz as ovelhas de volta, direciona para o caminho certo, ajuda a caminhar, o pastor a caminhar, a conduzir. A disciplina gera confiança e segurança. Se ninguém ao seu lado,
Ou até mesmo se você ouve as palavras aqui da igreja e elas não te confrontam, ou se em momento algum você é confrontado no que você faz, por menor que seja esse confronto, eu ficaria com uma pulga atrás da orelha. A gente não gosta de disciplina. É ruim ser disciplinado. Nós ficamos constrangidos. Nós queremos estar sempre no hype, no topo. A gente não gosta que alguém fale para nós que nós estamos errados. Mas esse versículo fala sobre disciplina. Vou abrir um parênteses. Se a pessoa que está do seu lado, se o seu amigo nunca te fala uma verdade que vai te corrigir, será que ele te ama mesmo? Se você não fala uma verdade em amor para quem está do seu lado, ela está prestes a cair no precipício, será que você ama ela de verdade? Em amor. Se você não fala o que deve ser falado para a sua esposa, ou a sua esposa para você, mas acho que essa segunda parte as esposas sempre falam, né? Essa aí a gente não tem esse problema, elas sempre vão falar, isso é maravilhoso. Será que a gente está disposto a mudar? Senão você está com os ouvidos tapados, e daqui a pouco vai ser tarde demais. Vocês estão comigo? Não é fácil ser corrigido. Não é fácil ser corrigido. Esse versículo, ele fala sobre não enxergar a saída, mas sobre a confiança de que Deus está conosco. Mesmo que essa ovelha atravesse o vale perigoso, o pastor está com ela. E há algo depois desse vale. O vale não é o fim, não é o destino final. É só mais uma estação. Vocês conseguem compreender isso? O pastor está nos conduzindo para o aprisco. Se você está passando pelo momento de dificuldade, talvez você causou isso. Beleza, se arrependa, volte para o caminho. Mas talvez você não semeou isso. Você pode estar colhendo algo que outra pessoa semeou, ou algo que você não estava preparado, é uma eventualidade. Mas para nós não existem eventualidades. Deus está no controle, e nós podemos confiar que Ele nos conduzirá. Vocês estão comigo? Como você foi parar aí? Se a culpa é sua, aceite a correção e volte. Se você está obedecendo a Deus, as dificuldades vão vir, mas permaneça, Ele é contigo, Ele vai te guiar. Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é uma paz baseada na situação, ou no que nós vemos, ou no que nós sentimos, mas a paz baseada no que Ele é e nas suas promessas. Vira para quem está do seu lado e diga: confie, continue caminhando, Deus tem o controle da sua vida, não desista. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é um versículo muito tirado de contexto. Já ouvi tantas pessoas falando como se fosse um grito de vitória ou de vingança contra aqueles que me fizeram mal. Mas se colocarmos as lentes da graça e da misericórdia de Deus, e não da vingança do homem ou da justiça própria, esse é um versículo que fala sobre a redenção daqueles que não mereciam, sobre sermos alcançados pela bondade de Deus e pela sua misericórdia. Não é um canto de guerra que a minha vitória tem o sabor de mel, pelo contrário, é um canto de guerra, é um canto de alegria, de que Cristo transformou a minha vida, e por isso eu posso levantar as minhas mãos. Ele coloca o seu óleo sobre as minhas feridas, e o meu cálice Ele faz transbordar. Vocês estão entendendo a diferença? Qual cristianismo é o seu? É o da justiça própria e da vingança? Ou é o da humildade de espírito, que entende a pobreza e o que Cristo fez na minha e na sua vida?
No fim do dia, o pastor leva suas ovelhas para o aprisco e fica ao lado da porta aberta para verificar uma a uma conforme entram. Se ele vê uma ovelha machucada ou fraca, passa o óleo refrescante que conforta, que cura, e lhe dá uma água fresca. O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem por ter passado próximos a espinhos, pedregulhos. O trajeto não foi fácil, mas como o nosso pastor é gracioso por cuidar de nós. Quem aqui foi alcançado pelo óleo de Deus, pela redenção, pelo seu sangue? Quem aqui pode testemunhar pelo que Deus tem feito na sua vida? As pessoas precisam ver o que Deus tem feito na sua vida. Talvez você só guarde para você mesmo, mas o óleo, a transformação, a cura, nos permite continuar. Nos permitem continuar. Jesus alivia e consola. Repete comigo: encontre o alívio. Para alguns outros comentaristas bíblicos, isso é legal da palavra, ela é muito rica. Essa metáfora ganha tons mais íntimos. Nós saímos de ovelhas para hóspedes, e temos um grande banquete preparado pelo próprio Senhor, que é o anfitrião. No Antigo Oriente, um homem que fosse perseguido por seus inimigos precisava entrar e ao menos tocar na tenda ou nas vestes do rei, para que conseguisse o seu refúgio, o seu abrigo, para estar seguro. Seus inimigos eram obrigados a parar e olhar de fora para dentro, sem fazer nada contra aquele que era perseguido. O hóspede era protegido por seu hospedeiro. Como costume, os anfitriões mais hospitaleiros untavam, ungiam, umedeciam a cabeça daquele hóspede com uma substância oleosa e serviam uma refeição abundante. Deus excede todas as expectativas. Ele serve um banquete onde todas as nossas necessidades são supridas e todos os inimigos afastados, pois o anfitrião é meu e é seu amigo. Esse texto retrata a tranquilidade, segurança e fé em meio às aflições. E como isso é possível? Eu poderia dizer que a gente tem um texto equivalente no Novo Testamento. Eu quero ler para vocês de forma corrida. Romanos 8, 31 e 39. Acompanhem comigo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho. Os seus problemas não podem te separar do amor de Deus. As suas dificuldades não podem te separar do amor de Deus. Versículo 6. Estamos acabando. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias na minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade é aquilo que Deus te dá e você não merecia. É um presente. Misericórdia é aquilo que Deus não te dá e você merecia. Não é engraçado isso? O que nós merecíamos? A condenação eterna, o choro, a dor. Nós não somos bons o suficientes. E o que Cristo nos deu? Amor. Vocês estão entendendo?
não partiu de nós, mas partiu do bom pastor. Habitarei significa comunhão com Deus na terra e depois ainda nos céus. É o que cabe aos que pertencem à família de Deus. O pastor Cristo, Ele nos chama para uma vida de comunhão, de proximidade, de intimidade, do dia a dia. Esse texto ele aponta para o hoje, mas ele aponta para o futuro. Nós temos acesso à presença de Deus, à paz dEle, e nós teremos a eternidade com Ele. É um salmo de comunhão com Deus, e a chave para tudo. A presença do pastor, a comunhão com o Rei, hoje e amanhã. Deus deseja conviver conosco por todo sempre. A felicidade, a misericórdia e o amor nos acompanharão aos que seguem o pastor, assim como os juízos e a condenação perseguirão os que não seguem o pastor. Esse salmo cita todos os nomes de Deus no Antigo Testamento. É o Senhor que provê, é o Senhor que te sara, é o Senhor que é a paz, que é a justiça, é o Senhor que está ali, é o Senhor que é a minha bandeira, é o Senhor que é o meu pastor. Em outras palavras, Jesus Cristo é tudo o que nós, suas ovelhas, precisamos, nada nos faltará. No versículo 2 é o repouso e é o descanso. No 3 é o refrigério e segurança. No 4, proteção em meus problemas. No 5 é a provisão abundante. No 6 é uma casa para onde ir no final do dia. Nada falta àquele que recebe as bênçãos de Cristo. Nem descanso, nem refrigério, nem direção, nem companhia, nem consolo, nem sustento, nem alegria, nada. Em João 10 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e conduz elas para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, repete comigo, e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse versículo se emenda com o que a gente falou no Salmo 23. Cristo termina com a interpretação de que Ele é a porta. Antes, para uma nação que não o recebeu, e depois para os gentios, para todos nós que submetessem às suas verdades. Ele se coloca como pastor para mostrar ao mundo que não trata seu rebanho como um mercenário.
Ele escancara as portas da salvação para todos, não mais um povo ou uma religião, mas quem crê nele. Cristo, Ele não busca explorar você nem a mim. Cristo não barganha. Não é a gente dar o que a gente tem, Ele nos dá muito mais. Pelo contrário, Ele já entregou o que Ele tinha. Vocês estão entendendo a diferença? Nós, como ovelhas e filhos amados, dependemos do Pai. Meu querido, você pode fazer a vida inteira, em servir a vida inteira, entregar a vida inteira, se não for com o coração de que Cristo já entregou tudo que Ele tinha para entregar, e de que o Senhor não é suficiente, que valor tem para Deus? O Pai enviou o Filho, e o Filho ou o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E os verdadeiros cristãos, ou as ovelhas de Cristo, ouvem a sua voz, vivem a sua palavra, conhecem o pastor a Cristo, são conhecidas por Ele, seguem a Cristo em obediência. Elas têm a vida eterna, são seguras, sem culpas e dependentes. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Ele é o nosso pastor, Ele é o sumo sacerdote. Você não encontrará alívio em nenhum outro lugar ou pessoa. Você não encontrará alívio nos bens materiais. Você não encontrará alívio nas realizações ou experiências extraordinárias. Você não encontrará alívio no reconhecimento das pessoas. Você não encontrará alívio no amor próprio. Você não encontrará alívio em nenhum outro lugar que não no pastor, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o bom pastor, o meu e o seu pastor. Você pode se levantar? Eu quero orar por você hoje que entrou aqui sem rumo. Eu quero orar hoje por você que está doente e o médico já te desenganou. Eu quero orar por você hoje que não sabe o que será desse 2025. Você tentou, mas já desistiu. Eu quero orar para você hoje que seus filhos saíram de casa, o seu marido saiu de casa. Eu quero orar por você hoje que perdeu o seu emprego e tem uma família para sustentar. Você pode erguer suas mãos essa manhã? Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do bom pastor. Pai, como ovelhas nós dependemos de Ti, Pai. Nós não somos bons o suficiente, nós não temos as influências suficientes, nós não temos os contatos suficientes, nós não temos as habilidades suficientes, nós não somos, Pai, nada sem o Senhor, Deus. Eu clamo que pelo poder do Teu Espírito Santo, cura, restaura, transforma, Pai. Enche os lares aqui com esperança, Pai, com refrigério, com paz, com amor, Pai. Derrama a Tua força e a Tua coragem, Pai. A intrepidez que vem dos filhos que foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti. Igreja, eu quero te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar: você tem algo que eu possa orar? Nós, como comunidade local, temos essa responsabilidade. O culto não é levantarmos a mão e cantarmos. O culto é orarmos uns pelos outros, é entregarmos palavras de amor uns para os outros. Então nós vamos fazer isso enquanto cantamos. Vamos orar uns pelos outros. Pergunte: eu posso orar por você? Não se acanhe. O que te preocupa? Qual é a sua ansiedade? Vamos orar uns pelos outros, igreja. Eu quero ouvir o seu clamor nessa manhã. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações. Erga o seu clamor, igreja.